Oi, meu nome é Sara. Olá, meu nome é Letícia Gomes. Oi, meu nome é Luana. Oi, gente, meu nome é Stephanie. Hoje vamos falar um pouco sobre a astrônoma brasileira Ieda Veiga de Ferraz e discutir um pouco sobre a astronomia no Brasil e no mundo. Apenas 3 décadas após a observação do céu por Galileu Galilei foi que, no Brasil, ocorreu a instalação do primeiro observatório astronômico no hemisfério sul. E isso aconteceu no estado de Sergipe. Mas a história para as mulheres ocorreu muito mais tarde. A gente tem 100 anos após a primeira astrônoma dos Estados Unidos e 160 anos após a primeira astrônoma da Inglaterra, a gente vai ter a primeira astrônoma brasileira chamada Ieda Ferraz. A Ieda nasceu no ano de 1925, no Rio de Janeiro, e desde pequena ela era muito boa em matemática, os pais dela também incentivavam muito os estudos dela. E em 1943 ela vai ingressar na Escola Nacional de Engenharia junto com seu companheiro, Mauro. E lá eles vão chamar muito a atenção do professor deles de cálculo. E esse professor, 2 anos depois, vai convidar os dois para fazer parte do grupo lá de pessoas, dos calculistas do Observatório Nacional. Então, os dois faziam os cálculos, por exemplo, das órbitas dos cometas ou da posição de astros, porque nessa época não eram os computadores que faziam esses cálculos, e sim as pessoas. E Ieda foi uma dessas pessoas que faziam esses cálculos super difíceis. Então, Ieda Ferraz vai fazer parte do grupo de calculistas do Observatório Nacional, fazendo cálculos super difíceis e sendo a primeira astrônoma brasileira. Sim, Letícia, ela era tão boa nesses cálculos que em 1944 ela foi contratada para trabalhar no Observatório Nacional e ela rompeu um tabu de mais de 100 anos, onde desde que o observatório foi criado em 1827, nenhuma mulher havia trabalhado lá. Além dos cálculos, ela também se dedicou ao anuário astronômico. Então, ela trabalhava com a hora legal brasileira, ela calculava a hora exata a partir das estrelas. Esse trabalho também rendeu a Ieda uma colaboração internacional com o BIH nos estudos de movimento de rotação da Terra. No final dos anos 50, Ieda participou da criação do primeiro curso de graduação em astronomia no Brasil, que foi lá na UFRJ. E uma pergunta que veio à minha mente, já que a gente está falando desse contexto da astronomia, é: porque as crianças, quando pequenas, elas têm vontade, elas têm interesse de aprender sobre astronomia, mas quando elas crescem, elas perdem esse interesse? Ótima pergunta, Luana. Observando os dados da astronomia brasileira, notamos como os telescópios e observatórios estão defasados. Inclusive, isso é algo que os membros da comunidade científica apontam como existem falta no investimento para tecnologia, para profissionais capacitados e para infraestrutura. Mesmo existindo observatórios e planetários de referência aqui no Brasil, especialistas dizem abaixo que existem outros milhões de obstáculos que surgiram nos últimos anos por conta do corte de verbas, que seriam eles a falta de incentivo a profissionais capacitados, a falta de investimento em estrutura e a diversidade de aparelhos. Exatamente, Sara. Aqui no Brasil a gente só tem apenas 4 faculdades que oferecem os cursos voltados para astrofísica e para astronomia, que no caso são a UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a USP, a Universidade de São Paulo, a UFRGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a UFES, a Universidade Federal de Sergipe. Realmente, são poucas as universidades que oferecem esse curso. Sem dinheiro, os cientistas não têm como realizar experimentos maiores, de maior impacto, e falta investimento no Brasil, né? Além da questão de orçamento, o diretor do Observatório de Valongo, na UFRJ, e também presidente da Sociedade Astronômica Brasileira, SAB, Hélio J. Rocha Pinto, diz que há o problema de altitude, não temos montanhas muito altas em regiões de clima muito seco. É isso que a astronomia atual exige, para termos um observatório muito competitivo. O OPD, Observatório Pico dos Dias, fica na Serra da Mantiqueira. É alto,
mais úmido, comenta Rocha Pinto. Por isso não é viável sonhar em ter no Brasil um conjunto de telescópios iguais aos sediados no Chile. Se formos observar um cenário mundial, comparando com os Estados Unidos, a gente tem que, no ano de 2020, nos Estados Unidos, 820 astrônomos foram formados. Já no Brasil, o caso é totalmente diferente. Se formos observar, segundo o Censo de Educação Superior, em 10 anos, dos anos de 2010 a 2019, tivemos apenas 103 formados em astronomia. Nossa, é uma diferença bem exorbitante, Letícia. Mas e vocês? Vocês acham que tem algum outro fator que pode influenciar sobre essa falta de astrônomos no Brasil? Então, eu tava pensando e eu acho que a dificuldade dos estudantes na matemática pode afastá-los da área da astronomia, já que é uma área que tem muito cálculo. Nossa, é verdade. Eu acho que quando a gente é pequeno, a gente não teve um contato tão grande com a matemática mais complicada, mais difícil. Então, isso da gente ser astrônomo e de mexer com essas coisas não parece algo tão complicado, parece algo mais palpável mesmo. Precisamos de maior investimento na área matemática e não precisa ser necessariamente uma coisa assim muito grande, mas assim, que as crianças aprendam e gostem dela. Concordo com vocês. Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Eu gostei bastante de ter essa conversa, de refletir um pouco sobre a astronomia no Brasil, principalmente o papel das mulheres na astronomia. E muito obrigado por assistirem a gente. Tchau, tchau! Obrigada, foi muito interessante discutir sobre esse tópico. Tchau, tchau! Muito obrigada por assistirem. Espero que a gente possa ter mais investimento na astronomia e mais mulheres astrônomas. Até mais! É isso aí, Luana. Tchau, tchau!